Bom, beleza, galera. Bom dia, então, de novo, para ficar gravado bonito. A gente vai dar continuidade hoje. Se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, vocês me avisam, tá? Opa, temos mais uma aí. Nós vamos dar continuidade hoje, então, à nossa discussão da semana passada, né? Um ou outro que não estavam aqui, espero que tenham visto o outro vídeo. Se não viram, vejam, né? Para tirar algumas dúvidas e conseguir compreender um pouco melhor o encaminhamento, né? Do que a gente está discutindo. A nossa ideia aqui nesses encontros é discutir com vocês e poder apresentar um pouco para vocês como que funcionam as técnicas, né, feitas em laboratório para diagnóstico da COVID-19, né? Então a gente tem principalmente duas técnicas que a gente comentou já um pouquinho em outros vídeos, e hoje a gente vai começar a discutir essa técnica aí que está na tela de vocês, tá? É a PCR em tempo real. Vocês talvez já tenham ouvido falar alguma vez na vida em PCR, talvez não. Mas a ideia hoje é que a gente comece a entender um pouquinho como que ela funciona, né? A gente vai, na verdade, conseguir chegar hoje a entender melhor o que é o PCR somente, a parte do em tempo real, a gente vai conseguir discutir melhor na semana que vem, tá? Semana passada, apenas para retomar, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da molécula de DNA, né? Discutimos como que funciona também a forma de replicação, ou seja, como que a célula ela faz para produzir cópias do DNA, né? E como que esse processo natural ele foi imitado e é utilizado como uma técnica laboratorial, ok? Então hoje a gente vai conseguir entender um pouquinho como é que isso funciona. Antes da gente chegar, né, e começar a falar especificamente do PCR, né, que aí quem vai tomar a palavra é o Daniel, que tem muito mais experiência que eu com PCR, a gente vai falar um pouquinho, nem tanto, tem sim. A gente vai. Vou falar um pouquinho aqui desse slide para vocês entenderem um pouco do processo como um todo, e a gente vai tocar primeiro no primeiro ponto ali, no primeiro item. Então, se vocês olharem esse desenhozinho aqui, ó, ele é para representar como se fosse um Eppendorf, né? Tem o líquidozinho ali e a molécula de DNA. Então, atentem-se sempre que a gente está, muitas vezes vou estar falando em molécula de DNA, 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 mas a gente sempre tem que estar na cabeça já que essa técnica ela também vai poder ser aplicada para o RNA viral, né? O RNA do vírus que está causando a doença, ok? Mas, de qualquer forma, a representação aqui é um líquido com a moléculazinha de DNA lá dentro, tá? Para a gente poder fazer essa técnica de PCR em tempo real, a gente tem, vamos dizer assim, três principais etapas, né? Vai ter mais detalhes aí no meio, só que eu, num primeiro momento, coloquei aqui como três etapas. A primeira etapa delas é o que a gente chama de extração, né? E é esse o ponto que eu vou pegar um pouquinho mais aqui nesse primeiro momento da aula, tá? Extração e purificação do material genético. Estão vendo aqui, ó, nesse primeiro item. Quando a gente fala na palavrinha extração, pessoal, a gente está falando do fato que a gente precisa, para executar muitas das técnicas de biologia molecular, né, onde o nosso foco é fazer alguma medida, alguma quantificação das moléculas ou de DNA ou de RNA, a gente precisa separar essas moléculas do restante, tá? Então, a gente tem que estar com essas moléculas isoladas, purificadas, né? E aí a gente usa esse termo extraídas do restante da amostra biológica na qual a gente está trabalhando, tá? Então, quando eu falar em extração, pense sempre nesse processo de separar, de isolar as moléculas para que a gente consiga fazer uma análise dessa molécula separada do restante que tem ali na célula, e já a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Nesse caso aqui, para a gente fazer, né, o PCR em tempo real só como um todo, primeiro a gente faz a extração, depois essas moléculas, né, essa molécula que a gente conseguir extrair,
a gente normalmente não consegue, pela quantidade pequena, quantificar ou conseguir identificar ali uma quantidade suficiente para fazer determinadas análises. Então, a segunda etapa, que é o que a gente vai discutir um pouquinho melhor hoje já também, é o que a gente chama de amplificação do DNA ou do cDNA, que depois vocês vão entender um pouquinho melhor do que é, tá? O que significa isso? A gente pega o pouco material genético que a gente conseguiu extrair da amostra e vamos fazer um monte de cópias desse DNA. Então a gente vai copiar aquele mesmo processo de replicação visto na semana passada, é feito artificialmente, e aí a partir de uma molécula de DNA, a gente consegue produzir milhares de moléculas para conseguir quantificar, ok? Quando a gente fala em PCR em tempo real, só para adiantar um pouquinho, a gente consegue quantificar e monitorar ao longo do tempo da reação através de marcadores que eles emitem fluorescência, né? A gente consegue quantificar essas moléculas de DNA novas que estão sendo produzidas, tá? Então, isso aqui é bem brevemente um pouco do que a gente vai entender sobre essa técnica. Então, a gente vai daí ver isso aqui, como é que acontece em detalhes. Tudo bem? Vamos começar pelo primeiro ponto, que é a extração, tá? Então, vamos lá. Peraí. Bom, essa imagem aí, eu gosto de pagar mico, né, Daniel? Você viu? Mas essa imagem aí, ela faz parte do vídeo que eu enviei principalmente pro pessoal do segundo ano, mas eu acho que o Daniel também compartilhou com o pessoal do terceiro, né? Eu fiz aqui em casa uma extração de DNA caseira, né? Aquela extração que é bem clássica, tem um monte de vídeo na internet, que é quando a gente utiliza reagentes comuns que a gente encontra em casa. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu usei água, algumas amostras, e as amostras que eu utilizei foi de cebola e banana, sal, detergente, né? Filtro para separar ali, filtrar um pouco a minha amostra. E basicamente foi isso, tá? Então, através de reagentes, digamos assim, né? Ou produtos que a gente encontra em casa, foi possível fazer essa extração de DNA caseira, né? Com qual objetivo? Separar, extrair o material genético das amostras para que a gente conseguisse observar ali eles isolados, tudo bem? E daí eu quero que vocês já comecem a refletir uma coisa aqui comigo, tá? Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que eu tô olhando um pouquinho para baixo para não esquecer de nada, tá? Para que tipos de aplicações que a gente pode pensar nesse processo de extração, né? Além da gente fazer a PCR em tempo real, por exemplo, a gente pode pensar em várias coisas que eu poderia citar aqui, né? Se você pensar em identificar alguns genes específicos, né? Na genética forense, por exemplo, isso é uma coisa que pode ser muito frequentemente utilizado. Todas as técnicas que você precise de alguma forma medir, né, ou isolar a molécula, o material genético, a extração ela vai ser essencial. Eu preciso separar isso para conseguir fazer qualquer análise no material genético, tá? Então esse é um ponto onde a gente precisa entender a extração como um processo bastante importante. E essa forma caseira, como a gente fez, vejam já o nome aí, precisa a gente entender que ela é extremamente simplória, simplista, né? Dentro aquilo que é feito no laboratório em si. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente vai discutir um pouquinho como essa extração pode ser feita, como que as coisas ali que são mais caseiras atuaram para que a extração caseira ela fosse feita e como que isso é depois, que paralelo que a gente pode fazer com aquela técnica que é usada em laboratório, ok? Então vamos lá. Olhando esse slidezinho aqui, ó, essa imagem, o que eu quero que vocês observem num primeiro momento, tá? Isso daqui a gente está falando dos reagentes que a gente usou para a extração caseira. Olhem primeiro de mais nada, né? Nós temos aqui representado o coronavírus, né? Uma representação não real, né? Uma imagem que foi criada desse vírus.
E aqui em cima nós temos uma imagem de uma célula eucariótica. Por que eu coloquei essas duas coisas aqui? A gente precisa sempre já ter bem claro na nossa cabeça qual que é o tipo de amostra que a gente está utilizando para poder, em laboratório, fazer o uso adequado das técnicas para poder extrair o material genético, dependendo da amostra que eu estou trabalhando, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente pega numa célula eucariótica, tá? Quais são os desafios, digamos assim, que uma técnica laboratorial ele vai ter que trazer como resposta, como resolução, né? Para que eu consiga isolar o material genético que está onde, que a gente viu na semana passada. Ele está lá dentro do núcleo da célula, certo? Então, o que eu tenho que fazer? O que tem nessa composição dessa célula que eu preciso retirar para isolar só o material genético que está lá dentro, né? Então, a primeira coisa que já fica mais clara na nossa cabeça é que a gente precisa, de alguma forma, romper as membranas que estão protegendo, né, ou que estão fazendo com que o material genético esteja lá dentro do núcleo, né? Então, a primeira coisa, e aí já dá para a gente destacar aqui o papel do detergente. O detergente, ele tem uma natureza lipídica, né? Assim como as membranas das células eucarióticas, né? E aí o detergente, ele tem esse papel de romper a membrana plasmática das células. Então, nós temos aqui tanto a membrana plasmática quanto a membrana nuclear, e o uso do detergente vai fazer com que essas membranas elas se rompam e a gente tenha a exposição, a liberação na solução do material genético. E aí eu pergunto para vocês, vai ser só o material genético vai ser liberado nessa solução? O que mais que está sendo liberado nessa solução? A gente vai ter proteínas, a gente vai ter um monte de outros tipos de moléculas menores, né? Vai ter DNA, vai ter RNA, a gente vai ter carboidratos sendo liberados ali, vai ter também os lipídios que compunham a própria membrana, que agora não estão mais formando uma membrana, mas estão ainda na solução, tá? Então a gente tem o rompimento dessas membranas, o material genético ele fica ali solto, porém a gente ainda tem um monte de outras moléculas na amostra. Quando a gente está falando da extração, a gente não precisa, o nosso objetivo, ele não é apenas liberar o material genético, mas eu quero isolar, eu quero deixar essa amostra o mais pura possível, tá? E aí que entram os dois reagentes. O sal, no caso, ele vai auxiliar um pouco a separação, ele faz com que as moléculas elas se afastem um pouco umas das outras, tá? Então, quando você acrescenta o sal na reação, ele tem esse poder ali físico, né, físico-químico, digamos assim, de potencializar essa separação. Além disso, ele potencializa o efeito do álcool que a gente usou. Mas qual será esse efeito do álcool? O que a gente fez lá no vídeo? Deixa eu já colocar outra imagem aqui, que eu acho que vai ajudar a gente. Nessa imagem, né, foi o resultado final que a gente observou. O que a gente fez antes de obter esse resultado aqui? A gente macerou, né, as amostras e depois a gente misturou gentilmente, bem devagarinho, com álcool, né? Eu usei, no caso, álcool 90 e alguma coisa, né? O grau do álcool, mas álcool acima de 70%, parece que nessa extração caseira ele já vai dar um resultado interessante, tá? Então a gente vai adicionando bem devagarinho o álcool, e aí a gente vê a formação, pessoal, de duas fases na nossa amostra, né? Ele não se mistura completamente com a nossa amostra, o álcool, né? Quando a gente acrescenta devagarinho, ele vai ficar separado da amostra. Então a gente observa duas fases, tá? A amostra fica embaixo e o álcool fica em cima. E o que vai acontecer nesse momento? Nessa região aqui,
bem próximo, né, que a gente chama de interface entre a amostra e o álcool, você começa a ver a formação de pedacinhos, né, de fiapinhos, né, brancos, clarinhos, que depois eles vão ficar mais suspensos aqui nessa região do álcool. O que, que é isso? O que está acontecendo ali? Então, voltando aqui, ó, quando a gente lê aqui essa parte do álcool, o que, que a gente tem? Esse reagente, né, ele vai promover o que a gente chama de precipitação do material genético. Nossa, precipitação. Já ouviram falar isso? Provavelmente já, né? Para quem não tem muita clareza do que seja isso, precipitação tem muito a ver com a solubilidade das moléculas nas amostras. Quando a gente tem uma solução que ela é homogênea, ou seja, eu olho para ela, eu estou vendo uma fase só. Eu não vejo nada diferente ali, né? Eu não vejo fiapinhos, eu não vejo sais, eu não vejo nada. Eu vejo o líquido transparente ou translúcido, tá? Quando a gente tem moléculas dentro de determinada solução que elas não se solubilizam nessa determinada solução, elas vão precipitar. Elas ficam numa forma não solúvel e aí elas se separam do solvente, tá? Então eu consigo perceber como algo ali que parece aqueles fiapinhos brancos. Então o que está acontecendo efetivamente aqui? Nessa fase de baixo, onde tenho a minha amostra, tinha ali DNA, RNA, proteínas, lipídios, carboidratos e todos os outros tipos de moléculas que estavam naquela amostra. Quando eu acrescento álcool aqui em cima e forma essa interfase, né? Ali onde essas duas diferentes fases se conectam, você começa a ter nessa interface, perdão, o efeito do álcool sobre as moléculas de DNA e RNA que se precipitam, ou seja, elas deixam de ser solúveis, né? E elas vão ficar insolúveis nessa solução e nessa fase de álcool ali em cima. E aí a gente consegue percebê-las separadamente do restante da amostra. As demais moléculas que estão ali não vão sofrer esse efeito. Então, eu vou começar a garantir que o material genético ele está sendo separado ali, tá? Porém, vale destacar aqui, se a gente observar principalmente o resultado da banana, a gente teve uma formação de uma quantidade de uma maçaroca de coisas ali que não foi tão visível quanto da cebola. Primeiro, provavelmente uma questão de quantidade de amostra. Então, a gente tinha uma quantidade muito grande de banana ali em relação à quantidade de cebola que foi usada, e, por consequência, uma quantidade de material genético também maior. Então, essa pode ser a hipótese 1 da formação dessa fase com uma quantidade muito grande desses pedacinhos esbranquiçados, tá? Desses precipitados. Porém, uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês é que em algumas amostras a gente tem uma quantidade de outras moléculas que também podem se precipitar em etanol. Então, talvez quem deu uma pesquisada, né, sobre a questão dos reagentes que a gente usa para essa extração caseira, pode ter encontrado nas suas pesquisas que alguns tipos de amostra têm a precipitação nesse momento também de uma proteína chamada de pectina. E essa proteína, é pectina? Pectina. Isso. Então, essa proteína, ela vai se acumular junto ali com o material genético. E isso representa um problema se a gente tivesse que utilizar essa amostra depois, né? Por quê? Porque essa amostra ela não está pura o suficiente, ela não está isolada o suficiente para a gente ter uma amostra adequada, tá? Então fiquem com isso na cabeça, porque quando eu for pro laboratório, eu preciso usar uma técnica muito melhor e que garanta muito mais o isolamento
desse material genético que eu preciso analisar, ok? Então, a gente usou na caseira detergente para quebrar e romper a membrana plasmática, sal para ajudar a isolar e potencializar o efeito do álcool, e o álcool que precipita as moléculas de DNA e RNA e fazem com que ela se separe na fase superior da nossa mistura heterogênea aqui, nessa fase de cima, ok? Só que se a gente vai, então, para o laboratório, igual eu estava comentando com vocês agora, eu preciso garantir, pessoal, que haja uma qualidade desse material extraído. Eu preciso ter certeza que aquilo que está sendo separado ali é DNA RNA, que aquilo ali tem uma pureza adequada, então que não vai ter outras moléculas como proteínas, por exemplo, ali, tá? Então eu preciso garantir que eu vou eliminar essas outras moléculas que podem interferir na reação posterior, tá? E além disso, vale destacar que quando a gente vai fazer em laboratório, essa extração ela tem que garantir que não haja contaminação. Por quê? Quando a gente está analisando as moléculas de DNA e RNA, e aí vale dar um destaque muito grande para o RNA nesse caso, porque a gente tem a molécula de RNA, e isso a gente discutiu na semana passada, como uma molécula que ela é muito mais instável do que a molécula de DNA. Então imaginem comigo, né? Eu fiz a extração, eu separei a RNA da amostra e vou manter ele ali num ambiente que não fosse descontaminado. Se ele é um ambiente que não está descontaminado, o que ele tem ali? O que vocês chutariam? Ele pode ter bactéria, não pode? Ele pode ter algum outro tipo de moléculas ali, né? O que pode conter nessa contaminação? Podem conter enzimas que vão degradar justamente o nosso material genético que acabou de ser isolado. Então, quando eu isolo ele, eu deixo ele muito mais suscetível à ação dessas enzimas, por exemplo. Então, enzimas como DNase, RNase, que são enzimas que são responsáveis por degradar essas moléculas, né? Até para depois você ter uma ciclagem natural ali nas células, elas podem agir sobre o nosso material genético isolado, e aí, gente, a nossa reação depois, ela não vai ser adequada, ela não vai representar efetivamente o material genético que estava na minha amostra original, né? Então, como é que eu faço essa descontaminação? Eu tenho que trabalhar usando EPIs, eu tenho que trabalhar geralmente, né, em capelas do tipo fluxo laminar, onde eu vou garantir que a minha respiração não está contaminando a amostra, que o ar do ambiente não está contaminando a amostra. Então, eu preciso trabalhar num ambiente onde eu vou evitar esse tipo de contaminação. Se eu for trabalhar fora do fluxo laminar, em alguns momentos de todo o processo, eu preciso higienizar esse ambiente. Então, com álcool 70, ou às vezes algumas outras soluções que podem ser utilizadas. Eu vou descontaminar os materiais que eu vou usar, então, micropipeta, por exemplo, é adequado que a gente faça a descontaminação para evitar a presença dessas enzimas, por exemplo, que podem degradar as moléculas que a gente precisa que estejam íntegras para realizar a nossa reação depois, tá? Então vejam que essa extração feita em casa, ela tem que ser acrescida aí de muitas outros detalhes para que a gente consiga ter uma qualidade necessária de material extraído para fazer depois a reação do PCR em tempo real, ok? Beleza. Antes de mais nada, né? Acho que antes de continuar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Daí vocês podem me responder aí no chat, tá? Como que o vírus, galera? Como é que depois que entra o vírus, né? Que a pessoa entra em contato com o vírus, com o coronavírus em si. O que acontece, né? Por que a pessoa ela passa
a multiplicar a quantidade de vírus dentro do corpo dela. Vocês sabem como isso acontece? Respondam aí no chat se sim, se não. Isso significa um não, esse silêncio? Não plenamente, ok. Porque se a gente começar a pensar, pessoal, o que a gente precisa entender, né? A gente está falando aqui, né, de extrair, e aí eu fico falando entre DNA e RNA, mas vamos tentar focar um pouquinho agora no RNA, né? Vamos ver o que o Antônio falou aqui. Porque o RNA viral é programado para fazer com que o sistema da célula se replique para ele. É por aí, Antônio. Então, o que vai acontecer? Quando o vírus entra em contato com as células, ele vai utilizar todo o aparato metabólico, né, dessa célula para ele poder se reproduzir. Porque ele sozinho não consegue se reproduzir. Ele não tem os aparatos necessários para fazer isso, né? Ele não tem, por exemplo, ribossomos que vão fazer a leitura do seu material genético para produzir as proteínas que fazem parte do vírus, né? Ele não consegue multiplicar o seu RNA para produzir um vírus novo. Então, ele utiliza do aparato celular para conseguir fazer essa replicação, nessa multiplicação que a gente pode falar da sua reprodução. Então, ele faz isso dentro do corpo da pessoa, né? Então, quando um indivíduo ele está contaminado com o vírus, ele vai ter principalmente algumas regiões do corpo, né, onde esse vírus especificamente ele se aloja numa quantidade maior, ele age numa quantidade maior. O que vai ter de montão ali naquela região? Vai ter o vírus que contém o seu RNA. E dentro das células que esses vírus estão infectando, vai ter também um montão desse RNA viral nessas células, né? Então, quando a gente está falando dessa técnica de PCR em tempo real, a gente parte do princípio que a pessoa que está contaminada contém, em algumas regiões do seu corpo, uma quantidade de RNA viral, né? Que uma vez que a gente conseguir amostrar, uma vez que a gente conseguir tirar uma amostra, eu vou ser capaz de extrair o RNA daquele vírus e depois levar para uma técnica, para uma reação na qual eu vou conseguir quantificar aquilo ali e detectar aquele RNA específico, aquela molécula com aquela sequência de pares de base específicas do vírus. Então, eu consigo extrair, consigo pegar a amostra, extrair, e dessa amostra, fiquem bem atentos, vai ter dessa amostra extraída RNA viral e pode ser que tenha também moléculas de RNA das células humanas, ok? Só que a partir depois, que o Daniel vai explicar um pouquinho melhor depois, a partir do momento que você aplica a técnica de PCR, você consegue ir no alvo, você consegue pegar exatamente a parte do RNA que é viral e multiplicar aquilo ali, ok? Então, para a gente conseguir extrair essa amostra, a gente tem que ter certeza que tem RNA ali, certo? Então, a gente vai, a primeira coisa, quando a gente pensa, né, na extração, a gente vai ter, e se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, fazer a retirada da amostra. Aqui tá pegando, né? Não sei se vocês já ouviram, com certeza já ouviram falar sobre o suave, né? Então a gente tem esse cotonete gigante aqui, né? Você pode fazer uma extração da amostra tanto dessa região, sempre esqueço o nome, orofaringe, alguma coisa assim, ou pela boca também na região aqui mais posterior, que são as regiões, pessoal, que a gente tem uma quantidade de vírus alojada ali, né? Se fosse retirada de uma parte muito superficial, a quantidade de RNA
que a gente iria obter para extrair e fazer a técnica, elas não seriam suficientes para serem quantificadas. Então, a gente tira de uma região que se sabe, que se conhece, que você tem ali alojado uma quantidade grande de vírus. Então, é inserido esse swab nessa região, né? É feito como um esfregaço ali, tá? E depois que você retira o swab dali, naquela pontinha, você espera que tenha bastante quantidade de vírus e de RNA viral, tá? Aí o que você vai fazer, ó? Você vai colocar, e aqui a gente já está começando agora a falar da técnica laboratorial mesmo, tá? A gente vai colocar o cotonete, o swab, dentro já de uma solução, tá? Fazer, né, uma agitação para que esse vírus que estava ali na pontinha do swab, ele se desprenda e começa e fique ali em solução, ao invés de ficar no cotonetezinho, tá? Então, primeiro você coloca o swab nessa solução, agita para que haja, então, a dissolução da amostra dentro dessa solução, tá? Que reagente que já é utilizado para isso? A gente tem esse reagente aqui chamado de trisol, né? Que é muito utilizado para fazer PCR em tempo real e para fazer extração de DNA ou RNA, tá? É interessante até comentar que quando as amostras são colocadas aqui já no trisol, nesse primeiro momento de coleta da amostra, você também já garante que há uma neutralidade, você evita que haja o poder infeccioso do vírus para aquelas pessoas que estão ali em laboratório trabalhando. Então, o que está escrito aqui, ó? O poder infeccioso do vírus é inativado a partir do momento que você coloca essa solução no trisol, tá? Perde o poder de infecção do vírus. E aí, que essa figurinha mostra aqui, né? Você já consegue trabalhar em laboratórios, né? De nível 2 de biossegurança. Então, são laboratórios onde você precisa usar EPIs, você precisa ter um isolamento, né? Do material, tem todo um controle, né, de isolamento, mas que você já consegue trabalhar com certa segurança a partir do momento que essa amostra chega no trisol, porque você tem a inativação do poder infeccioso, tá? Ainda continuando, a gente vai ter uma segunda etapa na extração que também se utiliza do trisol, tá? Então, para finalizar essa primeira parte da minha fala, quando a gente já vem aqui para esse segundo ponto, ó, onde a gente vai fazer a extração total, do RNA total da amostra, a gente vai utilizar trisol e algumas outras coisinhas. Então, vou mostrar para vocês agora o que se usa, tá? O que a gente vai fazer, galera? Deixa eu pôr um videozinho aqui para poder mostrar para vocês melhor. Bom, confiram aí se a minha tela está aparecendo para vocês, por favor. Acho que sim, né? Bom, eu vou colocar o play aqui. Provavelmente vocês não vão ouvir o som, então eu vou comentando, tá bom? Esse é um vídeo, inclusive ele se vocês olharem o canal que ele está disponível, né? Thermo Fisher Scientific, é uma marca de reagentes e equipamentos de laboratório, tá? Então eles fizeram um videozinho bem rápido que fala como isolar o RNA de tecidos ou células, tá? Então aqui vocês já estão vendo como efetivamente a extração ela é feita dentro de um laboratório,
tá? Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela é uma técnica extremamente comum, existem outras, né? Mas ela é uma técnica muito utilizada, tá? Vocês vão notar que aquela extração caseira que a gente fez, não necessariamente ela tem uma correspondência exata e direta com o que é feito aqui. Não tem necessariamente separado um reagente que é um detergente, um reagente que vai ter o papel do sal separadamente. Mas a gente tem todos aqueles mesmos processos de rompimento da membrana plasmática, ou no caso ali dos lipídios, que no caso dos coronavírus, eles têm uma camada, né, lipídica na sua estrutura. Então você vai romper, você vai separar as proteínas da cápsula do vírus, e aí você vai isolar o material genético também através da precipitação, utilizando um tipo de álcool, tá? Mas você não tem a correspondência total. Você tem os mesmos processos e os mesmos princípios, ok? Então vamos lá, ó. Vamos ver o videozinho juntos e eu vou comentando. Bom, aqui eles estão mostrando e vejam a complexidade, né? Todo um kit que você utiliza para fazer a extração. Aqui você tem o frasco do tal do trisol, que já foi adicionado à amostra, né? E depois várias outras soluções que são utilizadas. É necessário você utilizar o jaleco, as luvas, fazer a limpeza do seu ambiente de trabalho, tá? Fazer também a limpeza dos materiais que você vai utilizar para evitar qualquer contaminação, ok? Esse aqui é o trisol, olha que lindo, ele é todo rosinha, ele é um reagente que ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, ele tem um cheiro bastante forte, tá? Foi misturado a amostra e aqui no caso eles estão agitando num equipamento específico, mas não necessariamente, às vezes pode ser agitado de outras formas, ok? Aqui é o segundo ponto, a segunda etapa. Então, além do trisol, né, o trisol ele é uma mistura que contém fenol, que dá esse cheiro muito forte a ele, e também tem tiocianato de guanidina, tá? Que ambos reagentes vão ter um papel ali importante no rompimento das membranas, no início da separação das moléculas. E nesse momento aí está sendo adicionado clorofórmio, tá? Então vejam que você está misturando vários reagentes e vamos ver qual que vai ser o efeito disso. Se mistura o clorofórmio, tá? No Eppendorf mesmo, vejam como está sendo feita a agitação, tá? Então se misturou esses reagentes e colocou. Que equipamento é esse aí? Esse equipamento é um tipo de centrífuga. O pessoal do terceiro ano provavelmente já sabe, do terceiro, perdão. Segundo ano, se ainda não viu, isso é uma centrífuga. O que a centrífuga faz? Qual que é o objetivo de você colocar uma mistura como essa numa centrífuga? É você fazer a separação, tá? De do que contém ali naquela mistura que você tem dentro do Eppendorf, e você separa aquilo ali de acordo com a densidade das diferentes coisas, tá? Então você misturou fenol, cloroformo, misturou a tua amostra, e aí vai haver uma separação de diferentes fases após essa centrifugação. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, vão se formar três fases distintas. Aqui embaixo você tem uma parte. Deixa eu ver se ele vai. Não. Você tem uma parte que é uma parte orgânica, onde fica retida a maior parte das outras moléculas de proteínas, de lipídios, de carboidratos, eles vão ficar nessa fase de baixo. Esse esbranquiçadinho aqui, ó, é o DNA, tá? E nessa fase transparente, é onde fica o RNA. Então vejam que com a mistura ali de diferentes reagentes, você tem a separação do RNA. E agora, o que eu faço com isso? Né?
Você tem que tirar essa porção só superior, e aqui é bem importante que você não pegue nada do que está embaixo, tá? E aí você vai acrescentar o tal do álcool, que precisa na reação. É adicionado, nesse caso, o isopropanol, tá? É colocado ali, agitado, e aí agora você teve o que? A mesma coisa que teve lá na nossa extração caseira. Você tem a precipitação das moléculas de RNA, tá? O que é feito, então? Vai ser colocada essa amostra aqui de RNA num filtrozinho, e aí você vai ter, mais uma vez, uma centrifugação. E as moléculas de RNA, pessoal, vejam que interessante. Elas vão ficar retidas naquele filtrinho ali, tá? Então, elas vão ficar ali retidas, e o que sai embaixo daquele filtro é mais o excesso de álcool que foi utilizado. E aí segue agora vários processamentos de limpeza, ó, wash, estão vendo? São tampões que vão limpar, tirar o excesso de álcool que ficou ali, de isopropanol, tá? Ou mesmo dos outros reagentes de antes utilizados. Então, é feita uma sequência de centrifugações para limpar esse filtrinho desses resíduos. E, por fim, você faz efetivamente a diluição do RNA que estava ali dentro, no filtrinho, e faz com que ele saia junto na solução final, tá? Então, depois, no finalzinho, a hora que a gente coloca o último reagente ali, você faz com que o RNA que estava retido no filtrinho saia e fique na sua solução. Então, depois de toda essa sequência de processos, você tem aqui, ó, estão vendo nesse líquidozinho no fundo do Eppendorf? RNA totalmente isolado, tá? E ali, lembrando, a gente vai ter o RNA viral, pode ser que a gente tenha RNA também de outras células que estavam na amostra que a gente retirou, e é essa amostra aqui que ela vai seguir adiante para as próximas etapas que a gente vai estudar, tá? Então é necessário que você tenha uma extração que garanta a pureza desse RNA, que garanta que esse RNA não vai ficar degradado, né? Então não pode ter contaminantes ali, não podem ter outros tipos de células ali, tá? Então esses reagentes específicos, eles vão garantir toda essa qualidade do RNA que você extraiu. E aí, por fim, a gente tem o isolamento do RNA e a amostra que a gente vai utilizar daqui para frente, tá? Então eu vou agora, deixa eu ver se faltou alguma coisa eu falar. Acho que não. Deixa eu tirar aqui. Tá. E agora a questão que fica é, né? O que eu vou fazer com isso? Beleza, eu extraí, isolei o RNA. E agora? Como é que eu quantifico? Né? Eu estou olhando ali, não tem nada. Como é que eu vou fazer agora para conseguir detectar se aquela amostra que eu retirei lá do fundo, né, da parte da narina da pessoa, ela vai conter ou ela não vai conter o RNA viral? Como é que eu faço isso? Né? E agora eu vou passar então a palavra para o Daniel, para ele explicar para vocês o princípio da primeira etapa da sequência, né, da técnica que vem nessa sequência, tá? Então vamos lá. Vou passar agora a bola para o Daniel. Qualquer dúvida que ficou, vão anotando aí, daí vão mandando para a gente, tá bom? Beleza, valeu, Lu. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre. Vou revisar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, tá? E daí vamos falar de umas coisinhas novas, que é a técnica de PCR propriamente dito, beleza? Então a gente tem aqui, só para revisar da semana passada, né? A gente falou que assim, no ambiente celular, né, in vitro, né, a célula ela replica o seu material genético ou autoduplica o seu material genético, né? Isso quer dizer então que o DNA da célula está lá em alguns compartimentos, né, na célula eucariótica, no núcleo,
ou na mitocôndria, ou no cloroplasto, ele é replicado em alguns momentos da célula. A gente falou que o DNA nuclear ele é replicado no momento S, né, no período S da intérfase. Então isso quer dizer que nesse período é o período em que a célula está replicando, fazendo uma cópia do seu material genético. Inicialmente você tinha uma dupla fita, né? Ou seja, uma fita de. Isso acontece para todos os cromossomos, obviamente, pensando na célula cariótica, né? Você tem a dupla fita e você vai ficar com duas duplas fitas. A lógica de replicação é essa, né? Uma enzima, a partir de um primer, ela duplica, né, o seu material genético, tá? Está um pouquinho diferente aqui da aula passada, porque eu levei meu computador para formatar e estou com o da Flávia aqui, essa aula já é um pouco antiga. Então, mas essa é a lógica, né? Essa enzima aqui que chama DNA polimerase, ela faz uma cópia da dupla hélice, como? Pegando como molde uma fita velha e sintetizando uma fita nova. Isso acontece, claro, para ambas as fitas. Então você tinha uma única fita, agora você tem duas duplas fitas. Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar. Então a enzima que faz isso, eu pedi para vocês lembrarem na aula passada, que está aqui representado de verde, né? É a DNA polimerase. Bom, a lógica, né, da ação da DNA polimerase é essa, ela polimeriza os nucleotídeos de DNA, certo? A gente falou já em algumas aulas, pessoal do terceiro ano, pessoal do segundo ano, então, ainda não viu isso já com o professor Bruno, né? Mas alguns detalhes a gente vai ver um pouquinho mais de forma aprofundada na biologia molecular. Mas isso tudo você já sabe, tanto do segundo ano quanto do terceiro, né? Então você tem aqui a dupla hélice de nucleotídeos, né? Só está faltando a ligação aqui fosfodiéster que eu acabei esquecendo de colocar. Mas você tem aqui os dois nucleotídeos. Então a fita nova, né? Complementar, vamos dizer assim, ela é produzida, ela é polimerizada usando a fita velha como molde. Bom, se ficou claro, a gente passa então para a técnica de PCR. Vamos lá então. Atenção mesmo. Então é o seguinte, ó, como a Lu falou, como a Lu estava explicando para vocês, há alguns momentos, né, alguns tipos de atividade científica, alguns tipos de investigações biológicas, né, como ela citou, diagnóstico molecular, genética forense, por exemplo, em que a gente precisa amplificar a quantidade de fragmentos de DNA. Ou seja, a gente precisa não pegar um cromossomo inteiro, não uma grande molécula. A gente precisa pegar um fragmento, né, uma parte desse cromossomo, né? Então, vamos imaginar que um cromossomo tenha lá, chutando números aqui, tá, pessoal? Esses números são extremamente variáveis de espécie para espécie, né? Mas vamos imaginar que um cromossomo tem 1 milhão de pares de base, né? Ele tem 1 milhão de pares aqui, certo? Os pares de base. E a gente quer um fragmento só, sei lá, um fragmento de 200 pares de base, né? Então eu tenho que, para eu conseguir visualizar esse fragmento, manipulá-lo, sequenciá-lo, ou ver se ele está presente ou não no DNA do indivíduo, né, da pessoa, do animal, da planta, né, eu preciso amplificá-lo. O que, que isso quer dizer? Aumentar a quantidade de cópias. Como a Lu falou, quando você extrai DNA, você tem alguns milhares de cópias de DNA de uma determinada célula, das células. Então, por exemplo, se eu peguei uma amostra de tecido com algumas milhares de células, eu tenho, né, o DNA dessas células. Essa quantidade, essa ordem de grandeza, né, de 10 a terceira, né, de milhares, ela é pequena para uma análise confiável. Ou seja, eu preciso amplificar, aumentar essa quantidade essa ordem de grandeza para 10 a nona, ou seja, para bilhões de cópias, né? Como fazer isso? Ou um outro problema, eu tenho um grande cromossomo, né, uma grande molécula, como eu falei, de milhões de pares de base, eu quero ver se naquele cromossomo está lá inserido um DNA viral.
né, está lá acoplado o DNA viral. Como é que eu vou procurar, né, nesses milhões de pares de base, como é que eu vou procurar se o DNA viral, que tem alguns milhares apenas de pares de base, está lá ou não, né? Bom, eu vou selecionar o marcador, que é um fragmento do DNA viral, e vou investigar se ele está lá ou não, né? Eu poderia sequenciar todo esse cromossomo, ter a sequência, né, das bases dos nucleotídeos desse cromossomo. Isso ia custar caríssimo e ia demorar muito, né? Na década de 80, quando essa técnica que a gente vai falar, que a PCR foi desenvolvida, o sequenciamento era basicamente manual. Ou seja, para sequenciar milhões, eu demoraria um tempo imenso, anos, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu posso, então, tentar procurar se essa sequência está lá ou não. Então, a gente vai tentar explicar mais ou menos como é que isso acontece. Então, essa técnica chamada de PCR, né? Ela vem do inglês, Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase. Então, é uma técnica que faz várias reações em cadeia, né, utilizando a polimerase. No caso, vamos entender, é a DNA polimerase. O objetivo da PCR é simular in vitro o que ocorre em vivo. Né? Ou seja, aquilo que a célula faria em vivo, a gente vai fazer in vitro. Vamos imitar o que a célula faz, como a Lu falou lá no começo. Bom, a diferença é que em vivo a célula copia todo o cromossomo, todo o DNA. In vitro, a gente quer geralmente um fragmento, um pedaço, certo? Mas o funcionamento, a lógica é a mesma. Bom, um pouquinho da história, né, dessa técnica aqui, né? Então foi um químico, né, não foi um biólogo que desenvolveu essa técnica, um químico chamado de Cary Mullis, né, Cary Banks Mullis, ele morreu o ano passado, em 2019, e ele, em 83, então, ele desenvolveu essa técnica, né, e patenteou. Em 93, ele ganhou o prêmio Nobel por ter desenvolvido a técnica de PCR, né. Logo depois que ele desenvolveu, ele vendeu a patente para Perkin-Elmer. Na época, acho que era só Perkin, não era Perkin-Elmer, que é uma empresa que hoje detém então, a patente da técnica. Então, quem vende equipamentos ou insumos para fazer PCR paga royalties para essa empresa. Tá? Ele então, como é que ele pensou, né, na época, né? Ele sabendo como é que acontece em vivo, ele simulou, né, essa técnica in vitro, utilizando então enzimas isoladas, extraídas, utilizando tudo que a célula utilizaria, que a gente vai tentar revisar agora, certo? Tá aqui a foto dele, né, do Caramilhos. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Pensem nessa pergunta aí. O que o DNA precisa o que uma célula precisa para replicar o DNA? Né? Quando a célula vai replicar lá todo o seu material genético, o que ela precisa? Vocês lembram? Então, a primeira coisa que ela precisa fazer, vocês vão lembrar lá do começo da semana passada, é separar as duas fitas. Né? Você tem a dupla fita, ela precisa ser separada. Alguém lembra o que vem depois se acoplar a essa dupla fita? Vocês lembram o nome dessas moléculas? São os primers, né? Então eles vão se acoplar às duas fitas. A grande diferença aqui, pessoal, é o seguinte: em vivo, lá na célula, há uma enzima que faz isso. Há uma enzima que rompe as pontes de hidrogênio e separa as duas fitas, né? A gente falou que isso acontece lá, formando tipo uma bolha, né? E na verdade formando duas forquilhas. A gente chama de forquilha de replicação. Na célula, a helicase é a enzima responsável por romper as pontes de hidrogênio e abrir, né, a dupla hélice, as duas fitas, certo? Bom, vamos pensar. A enzima, né, ela tem atividade. Como é que uma enzima funciona? Em geral, as enzimas elas diminuem a energia de ativação de uma determinada reação. Então, para que uma reação aconteça, o consumo de energia seria alto e o tempo para que a reação aconteça
ela seria muito grande. As enzimas fazem, então, essa reação acontecer, diminuindo a energia de ativação e, portanto, diminuindo o tempo para que essa reação aconteça. Se eu fizer isso sem enzima, então imagina, se eu tenho enzima, eu tenho menos energia. Sem enzima, eu tenho que aumentar a energia. Então, o Carey Mills ele achou um jeito de abrir a dupla hélice sem precisar de enzima. Como é que você faz, então, para romper pontos de hidrogênio sem enzima? Você aumenta a temperatura. Então, aquele DNA ele fica num ambiente onde a temperatura é elevada, elevada bastante, até ao ponto de fervura né, da água, ou seja, até 94, 95 graus. E nessa temperatura, o DNA, então, ele se separa, ou seja, o DNA, as pontes de hidrogênio são rompidas, certo? Então ele achou um jeito de não precisar mais da helicase para abrir as duas fitas. Bom, e depois, lá na célula, vão alguns reagentes, vamos dizer assim, ou seja, outras enzimas e outras moléculas entram como reagentes para que aconteça essa polimerização de novo DNA, ou seja, a replicação do DNA. Né? Então a gente tem a figura dos primers, que são os iniciadores, a gente falou bastante disso na aula passada, né? Os primers, eles são sintetizados na hora da replicação, né? E eles fornecem uma ponta, vamos dizer assim, uma extremidade da onde a enzima DNA polimerase pega dali para frente e começa a sintetizar. Ou seja, os primers eles têm essa função de, é, de fornecerem os pontos aonde o DNA precisa começar a ser copiado. E aí entra a enzima DNA polimerase. Então, a enzima DNA polimerase é aquela que polimeriza o DNA, fazendo um novo DNA. Bom, pensem assim: toda enzima precisa né, de um substrato. Ela age sobre um substrato. Né? Tem enzimas, por exemplo, que fazem digestão. Né? Então, qual é o substrato das enzimas que fazem digestão? Por exemplo, vamos citar um exemplo: a amilase. A amilase é uma enzima que quebra amido. Então, ela pega uma molécula, que é um polímero, e despolimeriza esse polímero. Ou seja, ela quebra o amido. O amido é o substrato. A DNA polimerase, ela, ela faz o contrário. Né? Ela pega moléculas menores e junta essas moléculas menores para fazer uma molécula grande, uma molécula maior, né? Um polímero chamado de DNA. Quais moléculas são unidas para formar DNA? Os nucleotídeos, né? Então, lá na célula, isso a gente não falou muito na aula passada, precisam estar lá também os substratos, os nucleotídeos, né? É, na célula, a gente, no DNA, a gente falou que os nucleotídeos compõem o DNA, a gente já falou, só o pessoal do terceiro ano, né? A gente falou sobre isso. São os nucleotídeos com monofosfato, né? Só que é o seguinte, isso eu expliquei para vocês bem superficialmente. Os nucleotídeos que entram na reação, eles estão fosforilados, eles estão com 3 fosfatos. Por isso a gente coloca os nucleotídeos que vão entrar são os DNTPs, ou seja, o DATP, o T é porque tem 3 fosfatos, o DGTP, 3 fosfatos e assim por diante. Tá? Então, só para a gente lembrar alguns nomes, não vamos ficar preocupado com os nomes, não, né? Mas é aqueles nomezinhos complicados, né? Adenosina, 5' trifosfato, ou trifosfato de adenosina, né? Guanosina, 5' trifosfato, e assim por diante. Na verdade, aqui é o seguinte, né? O D, ele já complementa, já torna mais complexo o nome, né? Então é o desoxi, desoxiguanosina, trifosfato, 5' trifosfato, e assim por diante, né? Então, esses são os. Mas para ficar simples aqui para todo mundo, é o seguinte: os nucleotídeos são os substratos, aquelas moléculazinhas que vão se ligar umas às outras para formar uma nova fita de DNA. Vamos voltar aqui para a gente relembrar. Ó. Esses aqui. Então, essas moléculas que estão entrando aqui, ó, são delas que eu estou falando, né? O A, o C, o T e o G. Né? Adenina, citosina, guanina e timina. Beleza?
Dúvidas aí, pessoal? Interrompam, por favor. Reviso. Bom, e obviamente, isso aqui é uma reação química, né? É uma reação química. Toda reação química, ela acontece no meio. Então, não são bem reagentes, o meio não participa da reação, mas ele fornece um meio para que a reação aconteça. Ou seja, eu tentei destacar aqui tudo que precisa estar na célula, que precisou ser copiado para fazer a reação in vitro, certo? Ou seja, um evento que é separado a dupla hélice, a dupla fita, os primers, a enzima que copia o DNA, o substrato para a enzima funcionar e o meio para que a reação aconteça. Tem alguma pergunta? Alguém? Ah, tudo certo. Beleza, então. Bom, vamos lá, galera. Voltando aqui. Então, olha só. Aí o Kerry Mills, ele pensou assim, bom, se a célula usa tudo isso, eu vou tentar pegar tudo isso de um jeito e colocar num tubinho e ver se vai funcionar, né? Aqui esqueci de mostrar, ó. Aqui estão, eu coloquei aqui os trifosfatos, os DNTPs, né? Os nucleotídeos trifosfatos, né? Então aqui seria a didesox, desculpa, a didesox não, a desoxiadenosina trifosfato, né? A desoxiguanosina trifosfato, a desoxitidina trifosfato e a desoxitimidina trifosfato. Lá no DNA, a gente só tem daqui para frente, tá? Você tem aqui a citosina, a pentose e um fosfato. Tá? Mas antes de colocar no DNA, vem dois fosfatos aqui. Na hora que a enzima pega isso aqui e coloca no DNA, esses dois fosfatos aqui saem, certo? Bom, então numa PCR a gente vai ter a mesma coisa. O DNA mod, que é o DNA que a gente vai fazer a cópia. E aí vem o grande lance aqui, tá? Que eu vou explicar para vocês. Não começou assim, não foi bem assim que o Kerr Mills pensou no começo, mas depois vem uma grande sacada aqui, né? Que é essa enzima chamada de TAC-DNA polimerase. Ou seja, tem a DNA polimerase, na verdade são várias DNAs polimerases que existem, mais ou menos 6, né? É, e na célula eucariótica tem lá as DNAs polimerases, tem mais de uma, tá? Você pode usar uma DNA polimerase em uma célula eucariótica. Você pode isolá-la e usar, né? O grande lance aqui foi usar uma DNA polimerase de uma bactéria, e chamada então a enzima de TAC-DNA polimerase. A palavra, o prefixo aqui TAC vem de termos aquáticos, ou seja, resolveram usar uma DNA polimerase extraída de uma bactéria chamada termos aquáticos. O que é uma bactéria? O que é essa bactéria termos aquáticos? É uma bactéria termófila, uma bactéria que vive em fontes termais. Então, naturalmente, ela vive, né, em regiões oceânicas, em fontes termais, onde a temperatura é naturalmente de 75, 70 graus. Certo? Se fosse usar uma DNA polimerase humana, a temperatura ótima na qual ela funciona é a temperatura do corpo humano, que é de 36,5, né, graus Celsius. Essa aqui não, ela funciona bem na temperatura que a bactéria fica, onde ela está adaptada a ficar, 70, 72 graus Celsius. Certo? Já explico por quê. Bom, você precisa de primers, logicamente, DNTPs, uma solução tampão que simula o ambiente celular, que simula o carioplasma, né? Pensando que isso vai acontecer dentro do núcleo, ou o citoplasma, se isso acontecer no citoplasma, né? Ou seja, simula o ambiente celular, as soluções que estão dentro da célula. Bom, quase sempre se usa também uma, uma molécula, né, que é cloreto de magnésio, que é para ativar a DNA polimerase. Que é o seguinte, é uma enzima, né? Então você compra ela, ela vem congelada, aí você guarda na geladeira, e às vezes você vai precisar usar, você tira da geladeira e tudo mais. Então quando você eleva a temperatura dela, ela poderia, se tiver DNA ali, ela já poderia começar a funcionar. Se tiver primer, alguma coisa assim, ela poderia começar a funcionar, né? Mas você quer que ela funcione só no momento em que é para ela funcionar mesmo.
Ou seja, ela é ativada só quando você adiciona o cloreto de magnésio, tá? Tem algumas enzimas aí, algumas taxas polimerases melhoradas, né? Sintéticas, obviamente, né? Que algumas empresas desenvolveram, que já não precisa mais dessa uma quantidade muito correta, muito acertada do cloreto de magnésio, tá? Então ela já vem ela se ativa pela temperatura, então tem uns produtos diferentes, mas no geral, cloreto de magnésio adicionado para que ela comece a funcionar quando você quer que ela funcione. Tá? E a água para diluir tudo isso aqui, obviamente. Né? Essa solução tampão tem água também, mas ela é super concentrada, geralmente você precisa diluí-la em água. Bom, então é isso aqui que a gente precisa colocar no PCR. Se a gente for fazer uma PCR no laboratório, eu vou ter que ter um DNA mod, que veio da extração, tá? Como a Lu falou. Você tem que ter uma enzima, tá? Que é DNA polimerase. Você tem que ter os primers, certo? Você tem que ter os DNTPs, substratos para as enzimas funcionarem. Você tem que ter o tampão, a solução onde tudo isso vai ser dissolvido com água, tá? E o cloreto de magnésio é algo que pode aparecer ou não, mas que você vai colocar, se for colocar, para ativar a enzima tecnodenea polimerase. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Só falar um pouquinho Daniel, mais sobre... Oi, claro. só Antes de comentar ter... uma coisa rapidinho. Ah, Talvez deve estar passando na cabeça aí do pessoal, e só para deixar claro que a gente vai depois comentar sobre isso, né? Até então a gente fez a extração de RNA, certo? E a gente está conseguindo perceber, né, com o que o Daniel está passando para a gente, ó, que para PCR a gente vai utilizar um DNA molde, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né, quais as diferenças entre RNA e o DNA, o mais claro na nossa cabeça é a questão de ser uma fita dupla ou uma fita simples. Então, fiquem atentos a isso, não vou já falar sobre isso agora, mas existe uma etapa, né, que depois a gente vai comentar, entre a extração do RNA do vírus e a PCR, que o Daniel está explicando, que faz justamente, né, pega o DNA, que é fita simples, e vai transformar essa molécula numa molécula de fita dupla, né? Ou talvez possa até ficar com uma tarefinha, um desafio aí para a semana. Vocês podem dar uma pesquisada sobre isso, mas daí no finalzinho a gente comenta. Mas só fiquem isso. atentos e esclarecendo apenas que existe essa etapa intermediária, só para não causar dúvidas, tá? Tudo bem. Então, é isso aí que eu ia falar. Né? Esse DNA molde a técnica foi desenvolvida, claro, para DNA, né? Tem que haver alguma coisa, como o Lu falou, entre a extração de RNA viral e a técnica que usa DNA, tá? Vou deixar mais para frente isso. Bom, se tiver mais alguma dúvida, então vamos lá. Bom, lembram que eu falei para vocês que a abertura do DNA para copiar, ela usa temperatura? Então, a primeira coisa a se fazer, quando você tem lá a PCR, né, é elevar a temperatura da solução onde você está, da solução, né, que você está usando, né, onde está o DNA mod, a 94 graus Celsius, certo? Então é o seguinte, basicamente, já vou explicar melhor, mas basicamente a PCR ela acontece em vários ciclos repetidos de elevação e diminuição de temperatura. Geralmente as temperaturas são essas três aqui, né? Ou em torno dessas três, parecidas com essas três. Ou seja, eu pego a solução onde está o DNA, onde está tudo isso aqui que eu falei, tá? Onde está tudo isso aqui. Imagina que isso aqui vai estar dentro do tubinho do Eppendorf. Vou levar a temperatura a 94, vou abaixar a 55 e vou colocar a 72. Ou seja, depois que eu chegar no 72, eu volto para 94 e assim por diante. Por que isso? Já nós vamos explicar. Olha só, vou ter que abrir outra janela aqui, porque é em outra janela que está essa animação que eu quero mostrar. Bom, então tá aqui. Conseguem ver essa animação, pessoal? Amplification aqui? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, olha só. O que acontece é isso. Então, você tem lá o DNA molde, tá? O DNA molde. E você tem... imagina que isso aqui está dentro de um tubinho, né?
Eppendorf, um tubo de ensaio, está dentro de um recipiente, ok? Coloquei tudo aquilo que eu falei. O primer está aqui dentro, tá aqui, os DNTPs, não está aparecendo aqui na figura, mas está tudo aí, tá? Perdão. Que mais? DNTPs, os primers, o tampão, a água, tá tudo ali, beleza? Eu quero copiar. Não vou copiar tudo, isso aqui é muito. Eu quero um fragmento. Eu quero ver se aquela sequência específica, aquele fragmento, que pode ser um fragmento do DNA do vírus, que pode ser um pedaço de um gene, né, que identifica uma determinada doença, pode ser um pedaço de um gene que identifica uma pessoa ou uma espécie, tanto faz. Eu quero ver se aquela sequência está aqui no meio desse DNA, certo? Então eu vou abrir através da denaturação. Então, eu pego isso aqui tudo, coloco numa temperatura, eu coloquei lá 94, mas ela pode ser, como eu falei, em torno de 94, né? 94, 96, de mais ou menos essa temperatura. E essa temperatura, o que vai acontecer é o rompimento das pontes de hidrogênio. Ou seja, as duas fitas se separam porque as pontes de hidrogênio se desfazem, certo? Bom, depois eu abaixo a temperatura. Por que eu abaixo a temperatura? Bom, eu coloquei os primers lá. Como eu falei, os primers são moléculas pequenininhas que depois vão se anelar ao DNA. Então eles vão aqui e vão se anelar. Então eu tenho dois primers aqui. Isso é importante. Na PCR, eu sempre vou precisar de dois primers. Ou seja, utiliza-se, né, dois termos aqui chamados de forward e reverse. Vamos dizer assim, o forward é aquele que vai sintetizar naquilo que eu determino como o sentido inicial, sentido senso, a gente diz assim, e no sentido reverso, a gente chama de primer reverse. Lembre-se que tem forward e reverse, ou seja, lembre-se que tem dois primers. Precisa de dois primers. Já vocês vão entender por quê. Notem que, deixa eu só voltar, quando os primers se anelaram, a temperatura ela baixou. Deixa eu só voltar aqui, porque essa animação, ó, estava 94, e aí agora eu vou abrir e vou voltar a temperatura a 55, 65. E aí os primers vão se anelar. Bom, é sempre uma temperatura que essa temperatura que eu falei agora há pouco, né, que varia em torno de 50 a 65. Eu coloquei lá uma temperatura média 55 naquele outro slide. Por que eu tenho que baixar? Bom, se estava 94, 95, 96 graus Celsius e as pontes de hidrogênio se desfizeram, o primer ele tem que se anelar ao DNA refazendo as pontes de hidrogênio. Se eu não baixar a temperatura, os primers não vão se anelar, certo? Professor, mas nota que a temperatura é muito variável, de 55 até 60, 50 até 65, pode ser até menor de 50, pode ser às vezes até maior que 65. Como é que eu sei qual é a temperatura ideal? Depende muito do primer. Primers maiores, primers menores, primers com maior conteúdo de CG, de guanina e citosina, certo? Isso pode aumentar ou diminuir a temperatura dos primers, tá? Mas em geral, ela varia, né, nessa média aqui. Quando abaixa a temperatura, então, os primers se anelam. Bom, e aí eu elevo a temperatura de novo a 72. Os primers já estão anelados, eles não anelaram porque está a 72, tá, gente? Eles anelaram porque a temperatura baixou naquela segunda etapa para 50 até 65 graus. Aí eu elevo de novo a temperatura, ou seja, eu coloco a temperatura de 72. Na temperatura de 72, a enzima é a temperatura ótima para TAC polimerase funcionar, TAC DNA polimerase funcionar. Nessa temperatura, a TAC DNA polimerase, ela tem o seu, ela funciona na maior velocidade possível. Ela funciona melhor possível. Aí ela começa então a estender os primers, ou seja, ela pega daqui do primer para frente e vai sintetizando o DNA. Até quando? Até quando a temperatura deixar. Se você não mudar a temperatura, ela continua a sintetizar DNA aqui.
Nota que, na verdade, a região de interesse, o fragmento que você tem interesse, é esse aqui, ó. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Mas não tem jeito de eu parar essa síntese sem mexer na temperatura, certo? Então esse foi o primeiro ciclo. Revisando, a gente denaturou o DNA, certo? Houve uma denaturação a 94, 96 graus Celsius. Houve o anelamento dos primers a 50 até 65 graus Celsius. E houve a extensão do DNA a partir dos primers, certo? A 72. Então são as três temperaturas. 94 até 96, 50 até 65 e a terceira 72. A primeira etapa, então, chama denaturação para rompimento das pontes de hidrogênio. A segunda etapa, anelamento para os primers se anelarem. E a terceira etapa, extensão, que é quando a enzima começa a sintetizar novo DNA. Ela vai estendendo, então, a partir dos primers. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Quem quiser perguntar, pode mandar bala aí. Escreve no chat ou abre o microfone e pergunta. Bom, então vamos lá. Entendeu? Agora vamos para a segunda etapa, o segundo ciclo. No segundo ciclo é a mesma coisa. São as mesmas etapas. Só que agora em vez de uma dupla fita, eu tenho duas. A mesma coisa vai acontecer. Eu elevo a temperatura, abro a dupla fita, os primers se anelam, quando a gente abaixa a temperatura para 50 até 65, a gente aumenta a temperatura para 72, certo? E os primers são estendidos. A DNA polimerase sintetiza novo DNA. Bom, agora notem, ó, que a região de interesse já está começando a aparecer, tá? Ainda tem coisa que eu não quero aqui, coisa que eu não quero para cá, ó. A região de interesse já está aqui. Vamos para o terceiro ciclo. Mais uma vez, denaturação, 94 até 96, anelamento, 50 até 65, né? E extensão, 72, certo? Então já tenho, eu tinha já tenho três ciclos. Agora começa a aparecer só o fragmento que eu quero, ó. Esse aqui é o fragmento que eu quero, esse aqui é só o fragmento que eu quero, certo? Mas ainda tenho mais do que eu não quero. Vamos para o quarto ciclo ver o que vai acontecer. Então, quando eu tenho o quarto ciclo, ó, eu já tenho vários fragmentos que são só meus fragmentos de interesse, eu já tenho a maioria. No quinto ciclo, eu tenho a maior parte, a esmagadora maioria, dos fragmentos de interesse, certo? Se vocês notaram que a cada ciclo você tem uma molécula, forma duas. Duas formam quatro. Quatro formam oito. Oito, 16, assim por diante. Né? Então notem que o número de moléculas ele vai crescendo exponencialmente. O número de moléculas que eu quero, o número de fragmentos de interesse. Né? Esse gráfico aqui mostra como esse crescimento é exponencial. Né? Então você tem o primeiro ciclo, apenas duas moléculas. Né? No segundo ciclo, 3, e assim por diante. Então, notem que o número de fragmentos começa a aumentar exponencialmente. Olha só. Até que, a partir ali do sexto ciclo, mas a partir para frente do quinto ciclo, a quantidade de DNA, de fragmento de interesse, ela é já praticamente a mesma de cópia de DNA. Bom, então se eu fizer 5 ciclos, desculpa, 30 ciclos, vou lá para o final já, ó, eu vou ter mais de 1 bilhão de cópias do DNA de interesse, tá? Aqui estão vendo as cópias de DNA e os alvos aqui, né? O que eu tenho interesse, as cópias que eu tenho realmente interesse. É porque, como a gente falou, nos primeiros ciclos, você copia cópias, você faz cópias do que você não está realmente interessado, né? A partir do do quinto ciclo, você já começa a ter um número bem maior de DNA do fragmento que você tem realmente interesse, né? A diferença entre os dois é irrisória, no final das contas, né? Então, olha só, depois de 30 ciclos, você já vai ter mais de 1 bilhão. É a ordem que eu quero, certo? Desses fragmentos aqui, que a gente tinha visto ali, né, fragmento de interesse, eu quero um número de cópias
da ordem de grandeza de 10 a nona, para eu conseguir visualizar ele num gel de eletroforese ou sequenciá-lo, por exemplo. Ficou claro aqui, pessoal? Ficou claro esse gráfico, né? Como a coisa cresce exponencialmente? Ficou alguma dúvida? Bom, então, se ninguém perguntar, vamos para frente, né? Bom, então vocês viram ali que a parte química do DNA, né, da eletroforese, né? E de eletroforese não, desculpa, da PCR, né? A parte química, quais reagentes vão ser utilizados, e viram também que o principal, a parte física, vamos dizer assim, é alternância de ciclos de temperatura. Eu preciso ir mudando as temperaturas de forma cíclica, né? Bom, lá no começo da década de 80, né? Vocês não tinham nem nascido ainda. Como é que se fazia isso? A coisa era mais ou menos assim. Pegava 3 banhos-maria, pegava o Eppendorf, colocava durante um tempinho a 94 graus Celsius, etapa de denaturação. Marcava o tempo ali, né? Passava o tempo, ia para 55 ali. 55, como eu falei, aquela média, tá? Na etapa de anelamento, deixava um tempinho. E depois ia para a extensão. E assim por diante, ia fazendo isso. Pegava o, o Eppendorf, colocava aqui, colocava aqui, e assim por diante, né? A coisa era mais ou menos assim, ó. Deixava 94, tirava, colocava 95, deixava um tempinho a 55, deixava um tempinho a 72. Voltava para 94, deixava um tempinho, né? É, deixava um pouquinho no 55 e depois 72, e assim por diante. Repetindo esse ciclo, então, muitas vezes. Bom, mas vamos pensar. Vamos pensar nas melhorias, né, que teve nesse processo todo, nesse tempo todo, né? Ainda na década de 80, os caras pensaram assim, pô, tá acontecendo o seguinte aqui, se a gente usar a DNA polimerase humana, toda vez que a, a toda vez que o tubinho estiver aqui no 94, a, 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 a DNA polimerase humana funciona bem a 36,5, né? Então, para denaturar, o que acontecia era que a enzima ela se degradava, certo? Então, depois dessa etapa, você tinha que sempre adicionar mais enzima. Degradava não, a palavra certa, ela desnaturava e ela não voltava a ser funcional, né? Então imagine, você colocava 94, abria a dupla hélice, adicionava enzima, colocava 55, colocava, aí não a 72, porque isso acontecia lá se fosse DNA humano, TAC DNA, desculpa, DNA polimerase humana, você colocava a temperatura de 36,5, tá? Beleza, aí ela começava a copiar o DNA. Quando voltava para cá para fazer a denaturação, o DNA se abre, mas a enzima também ela se desnatura, não volta a funcionar. Você precisa adicionar mais enzima para fazer todas as etapas. Então, a cada ciclo, se fosse fazer 30 ciclos, a cada ciclo você ia ter que colocar mais enzima, mais enzima, mais enzima, mais enzima, porque toda vez que ela chegava a 94, ela denaturava. Como é que resolveram isso? Então tiveram a brilhante ideia de achar uma enzima na natureza que resiste à temperatura de 94, que é essa enzima extraída de bactérias termófilas, ou seja, de bactérias que ficam em fontes termais. Ela fica naturalmente a 72, essas bactérias, né? Então, o ajuste que foi feito vamos aumentar essa temperatura aqui agora para 72, que antes era, então, como eu falei, 36, vamos aumentar para 72 aqui essa temperatura, e a gente não precisa mais adicionar mais enzimas. Como a enzima ela não é degradada durante qualquer reação química, né? Toda enzima que promove uma reação química, acelera uma reação química, ela não é degradada. Então eu colocava um pouquinho de enzima no começo aqui, e essa enzima, essas mesmas moléculas que eu colocava, aqui ela conseguia sintetizar DNA todas as vezes que passava pelo ciclo. Tá? Então, a cada ciclo que acontecia, essa mesma enzima funcionava várias vezes. Né? Então, durante os 30 ciclos, 35 ciclos, não precisaria mais adicionar enzima, só uma primeira vez, ela já funcionaria para sempre dentro desses ciclos, certo?
Então, o que faziam? Colocavam a 94, a 55 e a 72. Não precisava mais adicionar a enzima, voltava para 74, 55, 72 e assim por diante. Sempre nos banhos-maria. Bom, quando a Perkin comprou a patente, ela desenvolveu uma máquina para fazer isso. Então, hoje a gente tem uma máquina chamada de termociclador, né? E o termociclador, ele consegue, né? Você programa, né? Você faz um programa nele. Aqui dentro tem podia ter colocado uma foto aqui, acabei esquecendo, mas aqui dentro tem um bloco, né, metálico, cheio de furinhos, onde você coloca os tubinhos Eppendorf, tipo Eppendorf, né, os microtubos. E esse bloco, ele aquece a 94, 96 para fazer a denaturação, ele resfria para fazer o anelamento, 55, 50 até 65, e ele aquece de novo até 72 para fazer a extensão. Ou seja, de maneira automatizada, né, esse termociclador, ele faz ciclos térmicos, né, ciclos de temperatura, para fazer a PCR. Ou seja, a invenção disso aqui facilitou muito a PCR. Né? Então, você tem uma técnica amplamente difundida, né, muito bem padronizada, né, que precisa fazer pequenos ajustes dependendo da espécie, dependendo do primer, né, com várias variações. Então, hoje existem vários tipos de PCR. Vocês estão vendo aqui a PCR mais clássica que existe. Né? Mas existem vários outros tipos de PCR, né? Onde se adiciona algumas moléculas, onde se adicionam etapas novas, né? Onde se faz pequenas modificações nos ciclos, né? E cada tipo tem um nome. Né? Não vamos ver nessas aulas aqui, o pessoal do terceiro ano na biologia molecular vai ver, e o pessoal do segundo ano, quando estiver fazendo biologia molecular, vai ver os tipos de PCR também, ok? E então, esse termociclador, ele funciona como funcionavam os 3 banhos-marias naquela época. Beleza? Então é isso aqui. Isso aqui eu não vou falar agora. Então isso aqui é a técnica de PCR, pessoal. Então lembrar que ela simula, né, o que acontece em vivo, né, através de moléculas adicionadas, de forma in vitro, certo? Só voltar aqui. Então ela simula o que acontece em vivo. Para isso, então, ela usa ciclos de temperatura, né? Ciclos térmicos. Nesses ciclos, então, são sempre 3 etapas. A denaturação, onde abre-se a dupla hélice, 94 até 96 graus Celsius. O anelamento, de 50 até 65, onde os primers se anelam. E a extensão, que é onde a enzima começa a sintetizar um novo DNA. Beleza? Essa é a técnica de PCR ou reação em cadeia da polimerase. Beleza, pessoal? Quem quiser perguntar, né, Lu? Acho que agora é a hora, né? Também, sempre foi a hora, mas se agora quiserem perguntar, fiquem à Sim, é vontade. importante. Até para tirar dúvida agora e conseguir entender as próximas etapas, né? Porque se vocês pararem para pensar agora, a gente ainda tem 2 respostas que não foram respondidas, né? Em toda essa técnica, como é que a gente faz com o RNA do vírus. A primeira, que eu comentei agora há pouquinho, o Daniel também comentou, de como que o RNA ele vai poder ser aplicado nessa técnica de PCR, uma vez que ele não tem fita dupla. Que ser usado, Né? E a segunda é a partir dessa técnica, né, desses ciclos, para amplificação do DNA, como é que eu quantifico isso depois, né? Como é que eu identifico efetivamente, porque até então a gente está em Eppendorf, uma soluçãozinha lá dentro, sofrendo esses ciclos de temperatura. E agora? O que vem depois? Então, isso é o que a gente vai discutir na próxima semana. A Anne está perguntando aqui, Ana Mariane, para a gente mandar o material. A gente está fazendo, Anne, a publicação no canal do YouTube, tá? Então, depois que a gente terminar aqui, está sendo gravado, ok? Os slides, se for sobre isso que você está falando, daí a gente pode ver depois, né, Daniel, de mandar para eles
Isso, Mas, de qualquer forma, vai estar nos vídeos, tá? Se você fala do simuladorzinho ali, né, das animações e tal, depois a gente pode mandar para vocês sim, tá bom? os links, né? Isso. Mais Alguém tem alguma mais dúvida, dúvida? pessoal? Cadê o pessoal do terceiro ano? Joaquinho, melhorou? Jaco, você tá aí? Tá bem já? Dengue é fogo, né? Tava com dengue? Tava com dengue. Putz. E a maquete, conseguiu terminar? Beleza, tranquilo. Sossegado. E o pessoal, ô Antônio, e teus amigos, cara, tudo dormindo? O Pega Léo, aí todo né? mundo. Até ele tá dormindo, responde. É tudo vagabundo. Tá gravado, hein, Antônio? Ó, se o pessoal assistir lá, fica bravo com você, hein? A Ele gente edita sabe. essa parte, daí a gente Vamos corta. tirar. Passar rapidinho assim. Faz pi, né? Pi. Pi. Boa ideia. Então, pessoal, aí, só para então terminar, Lu, acho que a gente já encerra, né? Sim. É, então é, é, a gente tem que pensar que essa técnica de PCR, ela revolucionou a biologia molecular, né? As análise e manipulação genética, né? Porque até então a manipulação de fragmentos de DNA, de genes, era muito difícil de acontecer, né? Hoje, com a técnica de PCR, a revolução foi total, né? Então a gente tem que pensar, né, em várias aplicações. A gente está falando aqui de diagnóstico de doença, né? E a gente está falando da Covid-19. Mas tudo que envolve também a parte molecular do vírus SARS-CoV-2 vai precisar de PCR, né? Então, por exemplo, no começo, não sei se vocês lembram, o pessoal do terceiro ano, no começo de março, saiu uma notícia que pesquisadoras brasileiras, elas sequenciaram o DNA do vírus SARS-CoV-2 em 24 horas, se eu não me engano, né? Tem um sequenciamento, já um estado de sequenciamento, em mais ou menos 24 horas, né? Eu comentei com vocês que elas tinham feito isso porque estavam preparadas, né? Os laboratórios que elas trabalham estavam preparados para a epidemia de dengue, né? Então, ele já estava com insumos, com técnicas bem padronizadas para a epidemia de dengue. Veio a pandemia e eles acabaram utilizando, então, essa, desculpa, como é que eu vou falar? Me perdi aqui, desculpa, porque eu estava pensando na pergunta da Isadora. Mas voltando aqui, ó. Então, pensando nesse sequenciamento, né, para sequenciar precisa amplificar também a quantidade de cópias de DNA, no caso de RNA viral, né? Então usa-se também a PCR, né? Quando fizeram, é, eu estou falando aí de diagnóstico, mas pensa diagnóstico de outras doenças, né? Tanto doenças genéticas quanto doenças causadas por vírus, né? É, não só vírus de RNA, retrovírus, mas vírus de DNA também. Ou seja, essa técnica é importantíssima. Para análise de variabilidade genética, para fazer melhoramento genético, tanto de plantas quanto de animais, né? Para análise de DNA forense, como a Lu falou, né? Para identificação de espécies, né? Então, essa técnica é amplamente utilizada na biologia molecular. Pergunta da Isadora: como o primer seleciona o fragmento de DNA que vai ser copiado? Ótima pergunta, Isadora. Por complementariedade também, né? Deixa eu colocar aqui uma. Só até enquanto você vai colocando isso aí, Daniel, é legal de. Você estava comentando, né, que as pesquisadoras conseguiram sequenciar em 24 horas e partem, né, ali num primeiro momento da técnica de PCR para isso. O Daniel vai comentar um pouquinho melhor agora, mas
Isso só foi possível também, inclusive, porque já se conhecia o RNA de outros vírus que são semelhantes a esse, né? Então já se conhecia parte da sequência desse RNA, já era possível fazer o desenho de primers, né? Porque o primer ele vai ser feito com uma sequenciazinha de pares de base que se sabe que tem lá no RNA do vírus, né? E aí, por isso, ele se anela, consegue encontrar essa sequenciazinha complementar. Então, por já se conhecer um pouco das sequências, né, dos nucleotídeos desse RNA, já que esse coronavírus ele tem um RNA parecido com outros coronavírus que já existiam, já foram estudados anteriormente. E aí você consegue ter esse conhecimento da sequência. Caso contrário, teria demorado um pouco mais, provavelmente, para se fazer, se fosse algo completamente novo, né? Isso mesmo. Tem que pensar que é um vírus, é uma cepa, né, viral nova, né? Uma nova espécie de vírus, né? Essa definição é um pouco complexa, né? É uma variedade nova de vírus, né? Mas então já sabia os outros, né? SARS-CoV, no caso, aquela outra pandemia de 2003, se não me engano, a gente já tinha então, o conhecimento já, né? Deixa eu projetar minha tela aqui, pessoal. Só um minutinho. Ó, estão conseguindo ver? Sim. Conseguem ver? Sim, né? Isadora, então, respondendo a tua pergunta e para os demais, né, como é que você sabe qual primer utilizar? Então, imagina que você tem aqui esse fragmento que você quer copiar, certo? Ou uma parte desse fragmento. É claro que aqui vai ficar bem pequeno, mas só para você entender. O primer ele tem que ter uma sequência complementar para ele se anelar aqui, né? Então, imagina que você quer copiar essa região que o primer vai ser estendido para a tua direita aqui e para a tua esquerda aqui embaixo, né? Então você tem que ter um primer que seja complementar a essa sequência, então ele tem que ter T, G, A, C e assim por diante, e complementar a essa sequência. Então ele tem que ter G, C, T, T, A. Então por isso que você tem a figura do forward e a figura do reverse, né? Ou seja, você tem que ter um primer já, né, desenhado com a sequência complementar, né? Aí, respondendo um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais na tua pergunta, né, como é que eu sei que sequência é essa, né? Então, tenho que primeiro desenhar, eu primeiro tenho que estudar a sequência através de sequenciamento, através de mapas genéticos, talvez, né? Então, há uma série de técnicas para eu conhecer a sequência ou parte da sequência que eu quero copiar, tá? E daí eu mando, eu desenho um primer. O que é desenhar? Aí tem uma série de técnicas específicas para desenhar um primer, para eu saber a sequência do primer. Quais são os nucleotídeos que aparecem em determinada sequência no primer. Esses primers que a gente usa, em geral tem lá 20, 18 nucleotídeos, tá? Mais ou menos isso, né? Oligonucleotídeo. A gente chama de oligonucleotídeo. É um pequeno pedaço de DNA de fita simples. E a gente manda a sequência, manda fabricar esse primer. Então a gente manda para uma empresa especializada, e eles sintetizam esse primer, certo? Então a gente encomenda numa empresa, ó, eu quero um primer que tenha da extremidade 5 linhas até 3 linhas, A, G, G, T. Estou inventando uma sequência aqui, tá? E o outro primer reverse, a sequência é tal. E aí eles te mandam esse primer, certo? Dá para, então, é, é, pedir para fabricar esse primer, tá? Mas antes disso eu tenho que conhecer o gene, tenho que saber parcialmente ou totalmente a sequência para desenhar. Isadora, consegui te responder a pergunta? Foi? Beleza. Mais alguém, pessoal? Então é isso, né, Lu? Tem uma Sim. tarefinha para eles pensarem, né? Eu acho que seria legal a gente propor para vocês darem uma pesquisada, ver o que vocês conseguem encontrar sobre isso, porque, queira ou não, é o que a gente vai abordar na semana que vem. Como que a gente faz, então, para sair de uma molécula de RNA, que é fita simples, para ter
molécula de fita dupla, né? Produzida a partir desse RNA viral. Então, pesquisem qual que é a técnica que é utilizada para fazer isso, tentem entender como ela funciona, que daí a gente traz para discutir na semana que vem. Perfeito. Beleza? Galera, podemos dar tchau, então? Te agradeço mais uma vez, né, a presença de vocês. Tem umas carinhas novas, algumas carinhas que já estavam aí com a gente na semana que vem, na semana passada, perdão. E agradecemos então a companhia aí de vocês, né? Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês. E qualquer dúvida ao longo da semana, podem escrever para a gente também, nos procurem. E na quinta-feira que vem tá marcado novamente, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Beleza? Por mim, então, tchau. Vou deixar o Daniel se despedir aí também. Falou, galera. Muito obrigada, viu? Valeu, pessoal. Obrigado de ter vindo, obrigado pela presença de vocês. Chamem os colegas, falem para eles aparecerem também, para largar a mão de querer acordar tarde, acordar cedinho, né? Cedinho às 9h30 da manhã já tá bom já. E aparecerem nas próximas conversas, beleza? E deem uma lida e pesquisem isso que a professora Lu falou. E a gente se vê na semana que vem. Bom, um abraço para todo mundo, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau, Lu, obrigado, viu? E até a próxima. Falou. Tchau, Daniel. Tchau, pessoal. Fiquem bem aí.